Atos 27, verso 27 ao 37. Você já prestou atenção na natureza das notícias que geralmente são veiculadas pelos meios de comunicação? Qual que é o foco maior dos meios de comunicação? As notícias boas, agradáveis, esperançosas ou as notícias ruins? Geralmente são as notícias ruins. E é muito fácil nós nos acostumarmos com as notícias ruins e nos tornarmos também pessoas sem esperança. Mas a palavra de Deus nos mostra que a realidade do seu povo é diferente. A realidade do povo de Deus é a realidade de um povo que deve ser movido por esperança. O profeta Jeremias disse: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Isso em Lamentações 3:21. Aprove a Deus chamar a sua igreja, para que esta igreja se levante neste mundo, sendo profeta da esperança neste mundo. E quando nós falamos que Deus nos chamou para sermos profetas da esperança, nós não estamos pensando em profeta à semelhança dos adivinhos, dos vários gurus existentes por aí, não. Nós estamos nos referindo àqueles mensageiros da palavra de Deus, do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E um exemplo extraordinário que nós temos na palavra de profeta da esperança é o apóstolo Paulo, que se levantou entre os judeus como profeta da esperança, que se levantou entre os gentios como profeta da esperança, que se levantou nas sinagogas, que se levantou nas praças, que se levantou na prisão como profeta da esperança. E este texto bíblico nos mostra Paulo se levantando em um navio desgovernado, levado pela tormenta, mas ali Paulo se pôs entre os tripulantes como profeta da esperança. Isto aconteceu ao fim da terceira viagem missionária de Paulo. Retornando para Jerusalém, o Espírito Santo lhe revelou que lhe aguardava prisões e cadeias, e era natural nós pensarmos no apóstolo Paulo imaginando, após toda aquela jornada e lutas missionárias, um tempo de férias, um tempo de descanso, uma aposentadoria merecida. Mas o Espírito Santo disse: lhe aguarda cadeias. Preso em Jerusalém, foi levado posteriormente para Cesareia. De Cesareia ele tomou um navio para Roma, indo primeiro até Mirra, de Mirra para Roma. Foi uma viagem difícil, enfrentaram tempestades, mas Paulo se levantou naquele navio como verdadeiro homem de Deus e profeta da esperança. E às vezes nós falamos hoje, o mundo de hoje está difícil, está em tormentas, e de fato é isto, mas Deus colocou a igreja e colocou cada um de nós para sermos profetas da esperança neste mundo. Vejamos nesta palavra como age um profeta da esperança, como Deus quer que nós nos levantemos como profetas da esperança. E eu vou já de início dizer para os irmãos, Deus espera muito mais de nós do que simplesmente sairmos pelas cidades fazendo passeatas. Deus quer muito mais da sua igreja. Meus amados, inicialmente consideremos que os profetas da esperança são introduzidos por Deus no mundo da desesperança. O apóstolo Paulo foi introduzido por Deus no mundo daquela tripulação, que era um mundo de desesperança por algumas razões. Era um mundo apenas de aparências. O apóstolo Paulo, quando passaram por Creta,
advertiu a respeito dos perigos da viagem. Entretanto, o centurião e o piloto deram mais crédito ao centurião, digo, o mestre e o piloto deram mais crédito ao centurião do que a Paulo. E diz a palavra: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Veja, eles foram levados pela aparência de que estava tudo bem, de que haviam alcançado o que desejavam, lançaram âncoras, mas era tudo aparência, parecia estar tudo bem, mas caminhavam para o mal. Quantas pessoas repousam as suas vidas na aparência deste mundo, confiando, quem sabe, nos seus recursos materiais, quem sabe na beleza física, quem sabe na força da juventude. Aparência é muito pouco para os pobres mortais, como nos diz a palavra: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Mas, meus amados, aqueles que se deixam levar pela aparência de uma vida sem Deus, podem esperar que o desespero chega. Mais cedo ou mais tarde, se veem de mãos vazias e o desespero bate. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se ao lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. A princípio, a aparência de que estava tudo bem, mas de repente o vento aumentou e eles caem em desespero. Passaram dias sem ver sol, lua, estrelas, desapareceu toda a esperança de salvamento. O desespero bateu forte. É o claro do que ocorre no mundo. Pessoas que vão se deixando levar pela aparência, mas de repente caem em desespero. E o salmista no Salmo 73 descreve muito bem isto. Quando ele olhou a prosperidade dos ímpios, parecia que estava tudo bem, aparência, aparência e aparência. Mas depois, quando ele entrou no templo, ele atinou para o fim dos ímpios que estavam em lugares escorregadios, e o desespero chegaria. Meus amados, é este o retrato do mundo. Nós vivemos em um mundo que fornece recursos apenas e tão somente para o desespero. A palavra de Deus nos mostra que o mundo jaz no maligno. Nos mostra que estamos no mundo do império da morte, sendo levado pelas tormentas. E muitas pessoas, quando percebem que não há uma esperança verdadeira que brote do mundo, se rendem ao poder da ilusão. A ilusão de achar que pode, mediante os próprios recursos humanos, achar solução para a sua vida, para a sua família. E foi isso que aconteceu naquela embarcação. Eles começaram a juntar todo o peso daquele navio e jogar na água. Quem sabe, esvaziando este navio, nós podemos nos livrar, encontrar salvação. Meus irmãos, nós estamos em um mundo de ilusão que cai no desespero e que acha que pelos seus próprios recursos pode esvaziar este mundo do mal que está presente. Quem sabe através de uma política diferente, quem sabe através de um sistema educacional diferente, quem sabe através de uma justiça mais afinada com as realidades do mundo.
Mas, meus amados, embora nós precisamos de todas estas realidades, elas jamais terão o poder de esvaziar este mundo do mal, porque este poder pertence ao Evangelho de Jesus, e tão somente ao Evangelho de Jesus que pode esvaziar o coração do homem do mal e que pode revestir as nossas almas da verdadeira vida que só o Evangelho pode de fato nos trazer. Ali estava o apóstolo Paulo, introduzido naquela embarcação, naquele mundo. Paulo estava ali, não por uma espontânea iniciativa, mas porque fora introduzido por Deus ali. Ele disse, já havia dito quando escreveu aos Romanos, que desejava ir ter com os irmãos em Roma, mas que havia sido impedido até aquele presente momento de estar com os irmãos. Deus o impedira anteriormente, porque Deus queria colocá-lo exatamente naquele mundo, naquela embarcação, porque ele se levantaria como profeta da esperança naquele mundo de desesperança. Às vezes, meus queridos, nós encontramos pessoas questionando as lutas que vive, questionando o meio no qual está introduzido, e às vezes até a sua própria família, e às vezes até a própria igreja onde está. Nós precisamos entender que estamos onde estamos, porque Deus nos colocou para levantarmos como profeta da esperança onde estamos. Vivemos neste ponto da história, neste ano, neste dia, exatamente porque Deus nos colocou aqui, para que sejamos profetas da esperança onde estamos, plantados pelo Altíssimo, e precisamos ter convicção disso. Richard Baxter foi pastor protestante no século 17. Ele disse: eu prego como se jamais fosse pregar novamente. Eu prego como se estivesse morrendo, para homens que estão morrendo. Compreendendo que era profeta de Deus naquele mundo da desesperança. Mas quero considerar com os irmãos também que o profeta da esperança precisa de comunhão com Deus. Ele só pode ser profeta da esperança se ele tiver comunhão com Deus. É muito fácil nos conformarmos ao meio onde nós estamos, e seria muito fácil o apóstolo Paulo se conformar ao meio que ele estava. Seria muito fácil Paulo se contagiar com o desespero que perdurava naquela embarcação, porque de fora estava a tempestade, e de dentro estava um povo que não conhecia os valores do Evangelho, por isso um povo que se desesperava com aquela tempestade que enfrentavam. Mas o próprio apóstolo Paulo já havia dito para nós não nos conformarmos com o presente século. O apóstolo Paulo desfrutava comunhão com Deus, porque o Senhor se manifestara de maneira especial ao apóstolo Paulo. Ele não se levantou por acaso. Ele disse: um anjo de Deus esteve comigo nesta noite. E ele diz: um anjo do Deus a quem eu sirvo. É indispensável entendermos que nós servimos a um Deus presente, que disse que não nos deixaria órfãos, e que nós só podemos ser profetas da esperança neste mundo se nós nos alimentamos da presença do Senhor, se nós caminhamos com o Senhor. Antes, o apóstolo Paulo trazia as marcas de um perseguidor que arrastava os cristãos à prisão. Entretanto, naquele momento, ele trazia as marcas da graça de Deus que transformara o seu coração. E ele sempre revisitava a sua experiência de conversão, porque Deus o tornara de um indigno perseguidor a um homem salvo e alcançado pela poderosa e majestosa graça de Deus. E é de Wesley as palavras: dá-me 100 homens que não amem ninguém mais do que a Deus,
e que não temam nada senão o pecado, e com eles eu abalarei o mundo. E foi isso que aconteceu com aqueles homens que andaram com Jesus. Meus queridos, o problema não está no mundo. Os problemas do mundo não devem nos assustar. O que deve nos assustar é uma igreja que quer enfrentar o mundo sem a comunhão com Deus. Mas uma igreja que vive a comunhão com Deus pode caminhar e se levantar como profetas da esperança neste mundo. E então esta igreja influenciará poderosamente o mundo. Nesta noite, então, diga para o Senhor: eu quero ser profeta da esperança na minha casa, eu quero ser profeta da esperança neste mundo, mas eu preciso do Senhor, eu preciso andar com o Senhor, eu preciso de comunhão com o Senhor, e em comunhão com o Senhor, eu serei este profeta da esperança. Por fim, meus amados, os profetas da esperança são proclamadores da palavra de Deus. Mas eles só podem proclamar se receberem. Uma das características legitimadoras do ministério profético em todos os tempos foi esta. O profeta precisava, antes de mais nada, receber de Deus. Porque ele não tinha mensagem para o povo. Deus tem mensagem. O profeta não. O profeta é porta-voz. Por isso o profeta sempre dizia: assim diz o Senhor. Existem alguns princípios perdurando nos nossos dias que muito nos preocupa. O princípio do pragmatismo. O bom é aquilo que funciona. Mentira. O bom é aquilo que Deus diz. O princípio do relativismo. Precisamos considerar tudo e todos, todas as ideias e pensamentos. Mentira, precisamos considerar o que Deus diz. Um outro princípio perigoso. Existe uma força especial dentro de você. E você pode achar as soluções em você. E a confissão positiva corre solta. Meus amados, mentira. Existe um poder sem igual em Deus. E Deus atua na nossa vida. O profeta do Senhor é aquele que recebe de Deus. E não apenas recebe. Crê no que recebe. Portanto, o Senhor estende bom ânimo. Pois eu confio em Deus que sucederá do modo que me foi dito. O apóstolo não apenas recebera de Deus, mas ele recebeu com fé. David Hume, filósofo ateu, foi encontrado certo dia caminhando apressadamente. E alguém lhe pergunta: onde você vai com tanta pressa? Ao que respondeu: eu vou ver George Whitefield pregar. Mas como? Você é um ateu. Você não crê? Eu não creio, mas ele crê no que prega. A questão é nós crermos na palavra de Deus e nos levantarmos como profetas que têm mensagem. Tem mensagem porque recebemos de Deus. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Veja que o apóstolo Paulo levou aqueles tripulantes desesperados a um ato de segurança, tranquilidade e confiança. Porque o apóstolo se levantou com uma mensagem de Deus, dizendo: eu creio no que eu recebi do Senhor. Então eles se tranquilizaram com a mensagem do apóstolo Paulo. O apóstolo se levantou afirmando que nenhuma vida se perderia, nem sequer um fio de cabelo.
O apóstolo se levantou com uma mensagem de esperança, porque Deus colocara em seu coração e em seus lábios uma mensagem de esperança. E nós jamais vamos poder dizer diante de Deus: Senhor, eu me calei porque eu não sabia o que dizer. Porque Deus colocou em nosso coração e em nossos lábios uma mensagem de esperança para levarmos ao moribundo. Deus colocou uma mensagem de esperança em nosso coração e em nossos lábios para levarmos as famílias, para levarmos aqueles que estão perdidos. Deus colocou em nossos lábios uma mensagem: Jesus morreu por você. É desejo de Deus que todos se arrependam. O poder de Deus para a salvação está aqui, e Deus pode mudar a sua vida. Profetas têm mensagem vitoriosa. Voltaire profetizou não como profeta da esperança, mas como falso profeta. Ele disse: dentro de 100 anos o cristianismo desaparecerá da Inglaterra. Sabe o que aconteceu, queridos? Ele morreu louco em 1778. 25 anos após a sua morte, apenas 25 anos após a sua morte, foi inaugurada a editora bíblica inglesa, a Sociedade Bíblica Inglesa. E a casa dele, depois de 25 anos, passou a ser um dos pontos de distribuição da Bíblia, da Palavra de Deus. Esta mensagem que vem de Deus é imbatível. Muitos poderão cair pela caminhada, mas a palavra de Deus garante que muitos soldados serão recebidos por Jesus na glória, porque o poder de Deus o sustenta, e este é o poder do Evangelho. Por isso, o profeta da esperança pode se levantar com uma mensagem verdadeira, provinda de Deus. Meus amados, as más notícias correm de um lado para o outro. As pessoas têm prazer com más notícias, mas no fundo, as pessoas anseiam pelas notícias de esperança. E meus amados, existe uma mensagem de esperança, e a igreja é constituída de profetas da esperança. O mundo não tem esta mensagem. Ninguém mais tem esta mensagem a não ser a igreja. As caminhadas, passeatas e protestos podem alcançar alguma coisa, mas não têm o poder de alcançar aquilo que a igreja pode alcançar. E tudo que o diabo faz, irmãos, é semear probleminhas, dúvidas, dificuldades no meio da igreja, para que o povo se entreteta, para que o povo possa fugir deste alvo, deste propósito, deste foco, e cair em uma monotonia e não alcançar o propósito de Deus. E não se render ao poder de Deus para se levantar como profetas da esperança nas mãos do Senhor. O profeta da esperança está mesmo em um mundo de desesperança. Por isso nós não podemos nos assustar com o mundo no qual estamos. Sabe por que nós não devemos nos assustar? Porque fomos introduzidos por Deus nesse mundo. E Deus te colocou neste mundo porque Ele tem propósito na sua vida. Segundo,
O profeta da esperança não pode se levantar se ele não tiver comunhão com Deus. Ele depende de comunhão com Deus. Terceiro, o profeta da esperança é um porta-voz da palavra de Deus. O conteúdo que o profeta da esperança traz é a pregação da palavra, portanto ele tem mensagem de Deus. Coloquemos as nossas vidas nas mãos do Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser o profeta da esperança que Tu queres. A minha vida está diante do Teu altar para ser o profeta da esperança que Tu queres. E como disse o apóstolo Paulo, como profeta da esperança, não se perdeu nenhuma pessoa. Se cumpriu a palavra de Deus. A palavra de Deus vai se cumprir na vida de todos que se levantam como profetas da esperança. Coral, celebrai com vida e louvor.